Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Ou se vocês estiverem assistindo essa aula à tarde, né? Boa tarde, tudo bom? No mês de julho, alguns professores da escola dominical estão de férias, mas nós continuaremos com as nossas aulas dividindo em duas turmas: os menores, de berçário até jardim 2, e os maiores, do primário 1 até juniores 2. Para começar nossa lição, eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês. E vocês pensem e respondam aí dentro no seu coração. Primeira pergunta: seus amigos sabem que você acredita em Jesus? Segunda pergunta: vocês já foram zoados por serem cristãos? Terceira pergunta: vocês conseguem defender nossos princípios cristãos quando todos pensam diferente? Quando os nossos princípios são todos diferentes do que o mundo fala, vocês conseguem continuar firmes nesses princípios? Para começar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração. E tem muitos motivos para a gente orar. Primeiro, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Ele é muito bom. E Ele dá tanta coisa para a gente. E a principal delas foi a salvação. Além disso, Ele nos dá vida, nos dá saúde, nos dá uma casa, alimento, família, igreja. Nós também precisamos orar pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, pelos nossos governantes, pelas pessoas que estão enfermas, Tem muita gente doente por conta do Covid. A gente tem que orar pelo mundo todo, E também pela nossa aula de hoje. Então vamos lá? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor nos deu seu Filho Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados. Obrigada porque o Senhor cuida de nós em todas as áreas. O Senhor nos dá saúde, nos dá vida, nos dá uma família, uma casa, um cobertor, nos dá alimento, nos dá escola. Pai, obrigada porque o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, eu venho te pedir pelos enfermos. Quantas pessoas estão doentes, estão nos hospitais, carecem, Pai, das suas misericórdias, Pai, que a tua mão de poder venha sobre eles, venha sobre os médicos. Pai, eu te peço pela situação do mundo, Pai, e por essa pandemia. O Senhor esteja dando sabedoria aos cientistas, dando sabedoria aos médicos para lidar com tudo isso. Te peço também, Pai, pelos nossos governantes. O Senhor também dê a eles sabedoria para governar a nossa nação. Tantas pessoas que também carecem daquele cuidado especial, Pai, e que muitas vezes os governantes estão preocupados com eles. Pai, que os nossos governantes governem para o povo. Pai, te peço também pela nossa igreja. Obrigada porque temos uma igreja. Obrigada pelos nossos pastores. Te peço também pelos missionários. Esteja com eles protegendo, guiando, dando sabedoria, sustento. Que cada dia mais eles estejam mais firmes em Ti, pregando o Teu Evangelho. Pai, te peço pela nossa aula. Que o Senhor esteja abrindo nosso coração, abrindo nosso entendimento para ouvir Tua Palavra e aprendermos mais. Perdoa os nossos pecados, te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. O texto da nossa lição de hoje está em 1 Pedro 1, de 1 a 12. 1 Pedro é uma carta, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um apóstolo muito próximo a Jesus, muito querido, muito entusiasmado. Teve vários acontecimentos que a Bíblia conta a respeito de Pedro, mas um deles, que a gente estudou algumas lições atrás, foi quando os discípulos vão para o barco descansar, e depois de um tempo Jesus anda sobre as águas e chega até o barco onde estão os discípulos. E os discípulos ficam super assustados, achando que era um fantasma. E Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, se é o Senhor, faça que eu ande sobre as águas também, Então, Pedro era assim, Ele era entusiasmado, ele sempre queria estar próximo a Jesus. Outro fato muito interessante do apóstolo Pedro foi na festa de Pentecostes, que a gente estudou no domingo passado, O Espírito Santo veio sobre os discípulos, dando bastante poder, e Pedro pregou
para muitas pessoas e 3.000 pessoas foram convertidas pelo Espírito Santo, né? Então Pedro ele foi um dos primeiros apóstolos a iniciar as igrejas, né? As primeiras igrejas cristãs, né? Foi através da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Quando Pedro escreveu a primeira carta de Pedro, foi aproximadamente na década de 60. Nesse período ele estava em Roma e o governador de Roma era Nero. Nero era um governador que queria que a cidade de Roma crescesse, ele queria construir coisas novas, ele queria deixar a cidade bonita, mas para construir coisas novas, ele incendiou Roma. Ele destruiu uma parte da cidade para ele reconstruir do jeito que ele queria. E ele colocou a culpa desse incêndio nos cristãos. Porque os cristãos naquela época, eles eram vistos como hostis à cultura romana, né? Então Nero, para se defender, ele colocou a culpa do incêndio nos cristãos. E por conta disso, os cristãos começaram a ser perseguidos e tiveram que fugir de Roma. Então Pedro escreve essa carta, né, a carta de 1 Pedro, para os cristãos que estavam sendo perseguidos e que fugiram, né? Eles fugiram para uma região que está descrita, eu estou com a minha Bíblia aberta, lá em 1 Pedro. Então ele escreve essa carta para os crentes, né, que estão dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então essa carta foi escrita para encorajar esses cristãos que estavam sendo perseguidos e que ainda sofreriam mais perseguições. Meninos e meninas, como eu já comentei, o nosso texto está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que nós vamos fazer essa leitura. É um texto um pouco extenso, mas a tia vai ler e eu gostaria que depois vocês olhassem essas palavras, esses trechos que eu circulei de vermelho. São palavras, são textos importantes. E a partir deles, a gente vai entender melhor esse texto. Mas vamos lá na leitura, segue comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Texto grande, né? Extenso, cheio de informação. Olha só como fica mais fácil
quando a gente escolhe essas palavras, esse texto-chave? Vamos lá. Vamos lembrar que essa carta ela foi escrita para os eleitos de Deus, né? Aquele povo escolhido, né? Aquele povo que Deus já tinha separado para herdar a vida eterna, né? Então, primeira palavra-chave, escreve aí no seu papelzinho, pega uma folha, escreve lá, eleitos. Então, essa carta foi escrita para os eleitos de Deus, para aquelas pessoas escolhidas por Deus para ter a vida eterna. E ele regenerou, né? Ele transformou essas vidas, né? Esses eleitos, eles têm a vida transformada, regenerada, né? Através do sangue de Cristo, seus pecados foram perdoados, eles têm uma nova vida. Para uma herança incorruptível. O que é essa herança incorruptível, né? O que é uma herança que não tem fim, uma herança que não se acaba, uma herança que é mais importante do que os mais ricos tesouros, né? O que é essa herança incorruptível? É a salvação, né? É aquilo que Jesus fez por nós na cruz, né? Ele pagou os nossos pecados, ele nos regenerou para termos a vida eterna, para sermos salvos, para morar com eles para sempre no céu, né? Então, essa é a herança incorruptível, é a salvação, né? É a vida eterna que a gente vai ter depois que a gente morrer, depois que a gente passar por esse período aqui nessa terra, né? Então, essa é a herança, é a salvação, é a vida eterna, essa é a nossa herança incorruptível. Então, ele está falando isso para os eleitos, para aquelas pessoas que foram perseguidas, né? Aqueles cristãos que saíram lá de Roma, foram fugir para aquelas regiões que a gente comentou no início da carta, né? E ele tá falando para essas pessoas: olha, vocês são os eleitos, foram regenerados, têm a salvação. Então, por isso, nisso, exultai. O que significa exultar? Exultar é se alegrar, né? Porque você tem a vida eterna, você tem que ser alegre. Se exulte nisso. Não se preocupe que você está sendo perseguido, mas você tem muito mais, você tem uma vida eterna, uma vida sem fim, para sempre com Cristo, uma vida sem dor. Então, fique alegre, mesmo que momentaneamente vocês estejam sendo perseguidos, passando por tribulações, sejam alegres, né? E aí ele continua: se necessários, sejais contristados por várias provações. Olha só, o que Pedro está falando aqui? Vocês são eleitos, regenerados, têm a salvação, vão ter a vida eterna para sempre com Deus. Por isso vocês devem se exultar, devem ficar alegres. Mas, em alguns momentos, vocês podem ser contristados. O que é contristados? É ficar triste. Em alguns momentos, podem ter problema na vida de vocês. Vocês podem passar por várias provações. E quais eram as provações que esses eleitos estavam passando, né? Nessa carta aqui de Pedro? Eles estavam sendo perseguidos, né? Essa era a provação que eles estavam passando, né? E na nossa vida hoje, a gente passa por provações, né? A gente passa por problemas, a gente passa por provações por amor a Cristo, né? E por provações diversas, né? Desde problemas de saúde, desde problemas com o papai e a mamãe, problemas financeiros, falta de emprego, mas muitas vezes a gente também tem provações, tem dificuldades, muitas vezes nós somos perseguidos por sermos cristãos, né? Não nesse nível que eles estavam sendo perseguidos aqui, né? Mas muitas vezes hoje, no mundo atual, a cultura hoje está tão diferente da nossa cosmovisão, né? Da nossa forma de enxergar o mundo através da Bíblia. E muitas vezes nós somos perseguidos, né? Nós passamos por situações difíceis quando a gente tem que nos posicionar em relação ao aborto, por exemplo, né? Poxa, tem tanta gente a favor do aborto e nós, né, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que é pecado, que é errado, né? Então a gente tem que se posicionar de forma correta e muitas vezes nós seremos perseguidos por pensar diferente do mundo, né? Por pensar, por ter os nossos valores cristãos, os nossos valores de acordo com os ensinamentos bíblicos, né? E é isso que
que esse povo estava passando, eles estavam sendo perseguidos, né? A cultura cristã, os romanos não gostavam da cultura cristã, eles estavam passando por provações. Mas o que Pedro está falando? Mesmo nesses momentos de dificuldade, mesmo nesses momentos de perseguição, deem louvor, deem glória, deem honra a Deus. Por quê? Porque vocês são salvos, porque vocês têm a vida eterna. Isso é passageiro, essas provações terrenas vão passar, não se prendam a isso, né? Se alegrem, se exultem na salvação de Cristo, né? No porvir, no que vem para daqui a um tempo, né? E não agora, não nesses problemas momentâneos, né? Se alegrem com a vida eterna. É essa o principal ensino desses 12 versículos que nós lemos, né? Aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, mas elas deveriam se alegrar em Jesus por ter a vida eterna. E é isso que a gente deve levar para a nossa vida, né? Mesmo que a gente passe por dificuldade, mesmo que a gente passe por provações, a nossa alegria é a alegria da salvação, é a alegria na esperança de uma vida eterna, né? E hoje em dia, apesar dos problemas, apesar de alguma perseguição, a gente não está sendo perseguido igual esse povo foi. E será que os nossos missionários têm sofrido perseguições? Vocês já ouviram falar de alguns países onde não se pode ler a Bíblia, onde não se pode ir à igreja, onde não se pode pregar o Evangelho? Vocês sabem que existem locais que os crentes são perseguidos de verdade, né? Não só ideologicamente, mas são perseguidos, são mortos por amor a Cristo. E essa carta também é para nós e é para eles, né? É para esses missionários hoje que estão em países que não existe liberdade religiosa, que eles não podem falar do amor de Deus. E eles têm a mesma palavra de encorajamento que Pedro deu para esse povo, né, na década de 60 depois de Cristo. E hoje, né, nós e os missionários que estão aí pregando o Evangelho tem essa palavra também de encorajamento, de lembrar, né, que a nossa vitória maior é morar com Cristo. É essa a nossa alegria, né? E é isso que eu queria que vocês levassem com vocês a aula de hoje, né? Que a gente pode passar por problemas, mas que nós devemos nos alegrar, porque nós temos a vida eterna, nós temos a salvação, né? O Espírito Santo está conosco para nos ajudar nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade. Um vídeo bem curtinho a respeito dos 5 países que mais perseguem os cristãos. Vamos assistir? A liberdade religiosa é um direito humano fundamental. Ainda assim, ao redor do mundo, milhões de cristãos são negados desta liberdade e são ativamente perseguidos por causa de sua fé. Confira agora os 5 países que, conforme a lista mundial da perseguição, são os mais perigosos do mundo para ser cristão. Posição de número 5, Paquistão. O único país da lista com pontuação máxima para a violência. Muitos cristãos se escondem ou fogem para outros países. Posição 4, Sudão. O Islã está profundamente enraizado na sociedade sudanesa. A liberdade religiosa não é mantida na prática. O governo já fechou diversas igrejas. Posição de número 3, Somália. Há 25 anos na lista, vemos apenas algumas centenas de cristãos no país. Quando descobertos, cristãos são expostos como um perigo para a nação. Posição 2, Afeganistão. Oficialmente, não há cristãos no país. A cultura está consolidada nas tradições familiares e tribais. Se tornar cristão é visto como traição. Posição de número 1, Coreia do Norte. Alvo das mais recentes notícias globais. Milhares de cristãos estão em campos de trabalho forçado.
Se um cristão é descoberto, toda a família fica em risco. Mesmo com toda a violência e crueldade, a igreja perseguida não está meramente sobrevivendo. Ela está viva e ativa. Em muitos países, os cristãos se mantêm em segredo e não falam de sua fé. Nós não. Você pode compartilhar os desafios deles. E aí, crianças, gostaram do vídeo? É um pouco pesado, né? Nós temos que nos alegrarmos muito, porque no Brasil a gente não sofre essa perseguição que esses países sofrem, né? E a gente deve lembrar de outra coisa também. Assim como aqueles povos, né, para quais Pedro escreve a carta, foram perseguidos, e assim como alguns missionários são perseguidos, nós não somos perseguidos, mas nós fazemos parte da igreja de Deus, né? Nós fazemos parte dos eleitos de Cristo. Nós devemos testemunhar da salvação, nós devemos testemunhar do amor de Deus, nós devemos testemunhar das maravilhas que Cristo faz em nossas vidas. E eu gostaria que vocês lessem esse versículo que está em Atos 1, né, versículo 8, para a gente lembrar de onde vem o poder para nós sermos testemunhas, né? Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha só, o Espírito Santo está em nós, nos consolando, nos dando poder para sermos testemunhas de Cristo. Tá ok? Bom, agora eu vou sugerir 2 atividades. A primeira é para você fazer uma lista com as dificuldades que você já teve ou tem por ser cristão. E depois que você fizer essa lista, você vai orar pedindo para Deus te ajudar nesses problemas e para você se alegrar na salvação, né? Que mesmo que tenha algum problema por ser cristão, mas que você tenha a alegria de estar sofrendo isso por Cristo, né? Para você, mesmo diante dessa dificuldade, se alegrar. O segundo pedido, a segunda atividade, é que durante essa semana você esteja orando pelos missionários, né? Principalmente aqueles missionários que estão naqueles países que perseguem os cristãos, tá certo? E vamos orar? Pai, obrigada por esse dia, obrigada por essa aula, por essa lição. Pai, que nós nos alegremos na salvação, nos alegremos na Tua obra, que a gente saiba passar pelas provações, pelas dificuldades e mesmo assim nos sentirmos alegres. Pai, nos dê uma semana debaixo da Tua proteção, que seja uma semana produtiva, uma semana de comunhão contigo. Perdoa nossos pecados, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, crianças. Boa semana e até no próximo domingo. Um beijo, tchau, tchau.